Pera aí. Apertei pra gravar, os cachorros começaram a latir, mano. É, Nossa, puta que pariu. é que nem a ação. É, fechou, então vamos lá. Você está agora no submundo. Salve galera, sejam bem-vindos ao Submundo. E hoje temos mais um episódio de Submundo Otaku. E hoje tá eu aqui e o Tequila. A gente vai falar aí sobre brigas de gangues escolares aí. Um anime bem legal aí que é o Windbreaker. Que ele levanta bastante questões, assim. A princípio ele parece ser um anime bem simples. Que tem essa temática de gangue e tal, né? Que é uma temática comum, assim, né? No meio dos animes, assim. E de quando fala de juventude no geral. Porém, ele é um anime muito mais profundo do que ele aparenta ser, sabe? Ele é meio que. É meio que um bait ali. Ele te atrai ali com o tema de gangue, porém ele aborda uns assuntos bem delicados e com muita sensibilidade ali, que coisa rara de se ver. Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é o Tequila, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindes. Todos os submunders que estão aí, né, nos ouvindo. Quem tiver, na plataforma vermelha, não esqueça de deixar o like. Quem tiver na plataforma verde, não esqueça de seguir, tá? E o Windbreak, ele também me pegou desse jeito, assim. Eu recebi a indicação do Chogs me deu a indicação, tava sem nenhum anime para assistir. Aí disse, pô, vou dar uma moral, vou dar uma assistida, vamos ver como é que vai ser. Aí, cara, comecei a assistir o primeiro episódio, já gostei da animação, acho que a gente vai comentar isso ao longo do episódio. E me pegou muito, né, a construção dos personagens, né, ao longo do desenrolar da história, principalmente porque a gente está falando de uma trocação franca, não tem poderzinho, né, não tem especial para dar no final, né, é a trocação, a velha trocação franca, né, entre jovens, rinha de jovens em escola, é isso, é disso que a gente está falando. Windbreak, ele é um resumo, né, do anime, é muito É, isso daí. é bem isso mesmo, assim, né? E uma coisa que me surpreendeu bastante, né, foi porque eu fico curioso ali de saber, né, o que aconteceu ali para as gangues tomarem conta das escolas, né? Porque até a parte ali que a gente assistiu ali, né? A gente aqui vai abordar a primeira temporada e a segunda. A gente vai focar só no anime, porque nem eu nem o Tequila a gente lemos o mangá. Então a gente vai falar só do anime aqui. Então fiquem avisados aí que podem ter spoilers aí, né? Já fiquem avisados. Mas porém, né, não tem como comentar, falar sobre uma obra assim de uma forma mais profunda sem dar algum spoiler pontual ali. Mas a gente vai Exatamente. avisar. A gente vai avisar quando for spoiler. Então, a primeira coisa ali que me surpreendeu ali, né, foi isso, né? Eu fiquei sabendo, né? Que o Sakura, né, ele é novo ali na escola, né? Ele veio de outra escola, que por enquanto ali a gente não sabe nada do passado ali, né? Que o Sakura ele é um menino. Ele foi atrás ali do colégio Bofurin, né? Que é a escola que ele entrou. Com o objetivo ali até então comum ali de personagem de anime shonen, né? Que ele quer ser o mais forte de todos, não sei o que, aquela coisa de sempre. Porém, quando ele encontra ali os alunos ali do colégio Bofurim e tal, ele começa a perceber que eles agem de uma forma diferente ali de uma gangue normal, né? Ele vê que os moradores têm um apreço por eles, que os moradores gostam dele. E você vê ali ao longo do anime ali, né? Ou ao longo ali dos episódios que o Sakura ele tem uma certa dificuldade ali em interagir com outras pessoas sem ser por briga, né? Ele tem. Ele só consegue se expressar ali de forma ali, tipo. Agressiva, sabe? Aquela coisa bem coisa de moleque novo, assim, molecão, assim. Ele não consegue, tipo, mostrar uma certa sensibilidade. Ele não consegue demonstrar afeto, né? Vamos falar assim, né? Ele não consegue, tipo, falar com outras pessoas ali sem ser sem usar aquela máscara de machão e tal. A gente vê muito isso nele, porém, ele vai encontrando pessoas ali que vão quebrando essa barreira dele, né?
E parece que ele tem algum problema, parece que ele foi traído por alguém. Eu não sei, porque parece que ele tem essa desconfiança, não é de graça, né? Parece que ele era uma pessoa que confiava nas pessoas e você vai vendo ali em alguns flashbacks dele ali que é isso mesmo, sabe? Parece que ele foi traído, parece que ele confiava nas pessoas e ele foi traído. O Sakura ele tem um estranhamento, nessa relação com as pessoas da cidade, né, do bairro, na verdade, a cidade eu acho que é a mesma. A gente fala assim de maneira confusa porque realmente o anime não apresenta pra gente se são cidades diferentes, são bairros. Ora a gente entende que tem distrito e nesses distritos tem bairros diferentes. Ora a gente tá vendo que ele sabe se ele veio de outra cidade. Mas assim, aconteceu alguma coisa bem traumática, né? Que na segunda temporada, eu acho que nos primeiros episódios da segunda temporada, isso é tratado, principalmente quando trata do arco do próprio Sakura. Acho que há 2 episódios que eles usam para falar os episódios que ele adoece, tio. Eu não sei se é Isso na mesmo. segunda ou na primeira, que fala um pouco da história dele, mas ainda assim com muito mistério, né, a gente não Isso sabe bem mesmo. o que aconteceu, né, eu vou falar aqui um spoiler, por que que ele mora sozinho, né, como que ele consegue sobreviver, né, a gente tem várias coisas que ficam meio obscuras. Acho que outra coisa interessante é que nesse estranhamento desse relacionamento que ele tem com as outras pessoas, é que ele também vai construindo um pouco da identidade dele. Acho que isso é interessante, porque normalmente nos animes shonens que a gente está acostumado, o personagem ele já nasce com princípios bem estabelecidos. E ao longo da história, pelo menos a primeira temporada, a gente tem uma desconstrução do próprio personagem. Ele, né, Isso. essa ideia dele ser o mais forte, ele começa a significar isso, o que que é ser mais forte, na medida que ele mesmo começa a conhecer o que é o Bofurin, né? E o Bofurin, diferente das outras gangues, né? Eles formam não é milícia, né? Mas é uma brigada. Eu acho que essa seja a É. palavra, uma brigada comunitária de segurança, né? Se a gente pudesse falar assim, nesse sentido que é de proteger a população do bairro, né? Do entorno da escola e proteger inclusive os prédios. Isso. Acho que tem trabalhos, inclusive, comunitários. O autor, né, vou pegar aqui o nome dele, que eu deixei separado aqui, que é o Satoru Nii, ele, ele mesmo já expressou que quando ele tentou construir essa história, ele estava pensando em juntar um pouco essa noção de protagonismo e tal, do shonen, com, com essa questão do conflito juvenil, né, da luta de gangue, mas trazer também o que ele chamou de, deixa eu ver qual é o nome, ele chama de poder, poder comunitário, uma coisa assim, não é poder comunitário, estava aqui anotado, né, mas no sentido de como esses jovens vão se inserir dentro da comunidade. Eu acho que esse que é o ponto fundamental, né, daí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Heroísmo comunitário, ele fala disso, heroísmo comunitário, e como você vai conectar essa história, esse arco do Sakura, com essa noção de construir, né, não um heroísmo individual, não, você é o mais forte para aumentar o meu poder de luta, né, você é o prefeito da vila, você tal coisa, não. O Sakura não sabe bem o que ele quer ser o mais forte, mas não sabe bem o que isso significa. E ao longo da trajetória, né, da primeira e da segunda temporada, principalmente, né, esse significado, o que significa ser mais forte, vai sendo construindo junto com a gente. E isso mesmo. Até porque, né? Que a gente tem na primeira temporada ali, eles meio que já que desconstrói essa visão de ser o mais forte. Tem toda aquela coisa de chegar no topo e tal. E aí, quando eles encontram, né, ali os rivais dele da primeira temporada, né, que é o Colégio X-Toren, que eles têm um objetivo também ali de todo mundo ser mais forte e tal. Eles criaram um grupo ali que só respeita a força. Se você foi derrotado por outro grupo, eles não vão te defender, eles não têm esse senso comunitário, eles não têm esse senso de proteger um ao outro, né? E eles têm uma visão distorcida ali, né, do que é ser força, né? Tanto é que quando os líderes dos grupos ali eles vão se enfrentar, né?
que é o Manny ali. Deixa eu ver qual que é o nome do líder lá do X-Toren mesmo. É um moleque, né, cara? É um Ele é o menininho. Shoji Isso, Tomiyama. isso, ele Tomiyama, né? mesmo. Porque eles usam muito Tomiyama. Isso mesmo. O Manny, ele fala pro Toji ali, né? Ele fala, cara, os seus socos não têm peso porque você não... Os seus socos não são fortes porque você não tem peso no ombro. Um negócio assim que ele fala. Tipo, um senso de responsabilidade, sabe? Ele fala um negócio assim, né? Porque faz sentido, porque ele não luta por ninguém ali e ele meio que se sentia totalmente vazio, né? E o braço direito dele lá, o carinha lá que luta contra o Sakura, né? Ele meio que. Ele meio que obedecia cegamente ali o Toji, porém ele não. Ele não achava correto, né, aquilo, né? Só que ele não tinha coragem de confrontar o Toji. E aí. É o Togami, né? É, o Togami, ele não tinha coragem de confrontar o Toji. E aí ele se culpa, né, pelo Colégio X-Toren ter tomado o rumo que tomou, né? O Porque. mais interessante também desse arco, né, é o primeiro grande conflito que a gente tem. Eu confesso que quando eu tava assistindo, eu fiquei com muita expectativa nessa luta aí, nesse arco do X-Story, sabia? Porque, assim, a gente não sabe, eu pelo menos não sabia nada dos personagens, e a Isso cada mesmo. batalha a gente queria conhecer cada vez mais. Então, assim, Isso. eu fiquei muito assim, num grande hype, numa grande expectativa, e esse primeiro arco ele realmente entrega o que ele promete, assim. Porque tem um lance também, o que está posto ali nesse conflito é a ideologia, de um certo lado, né? A ideologia, a política do Bufurin e a ideologia do Xtori, que é uma Isso. ideologia extremamente individualista, Isso né? mesmo. Isso mesmo. E assim, né? E por eles serem ali uma ideologia totalmente individualista, né? O grupo acabou perdendo força, porque eles não cuidavam um do outro. Eles. Eles não se preocupavam se seu amigo caiu em batalha ou não. E isso meio que começou a levar ali a vários atos de inconsequência ali, sabe? Porque o Bofurin, ele tem regras muito bem estabelecidas ali, né? Você tem que brigar, né? Porém, você só briga se você tiver que defender uma pessoa mais fraca, uma pessoa do seu grupo. Resumindo, né? Você vai brigar, né? Só que você não vai sair brigando por qualquer motivo. Vai ter motivo ali que você não precisa brigar. Depende com quem você vai brigar também. Porque É. o Mania, né, quando ele apareceu ali, ele era um cara bem boa praça e tal, que até não tava se preocupando com nada ali, mas quando o pessoal do X-Toren ali começou a ameaçar o Bofurin e tal, ele com uma palavra ali, né, com um gesto, ele já colocou ali aquela pressão de líder ali, né, que dá pra falar ali, né, tipo, se afasta, tipo, não me desobedece, tá ligado? Ele já conseguiu Uhum. impor ali a sua liderança ali, né? A sua ordem ali, né? Fazer cumprir a sua ordem ali, sem precisar ficar falando que você é o líder toda hora, né? Porque eu acho que um verdadeiro líder é isso, né? Você não precisa ficar lembrando que você é o líder toda hora, sabe? Você tem E eu acho que. que tem outro lance aí que você está falando aí da liderança do Mania, é porque ele não se preocupa em ficar sendo o líder, né, toda hora. Acho que esse que é o ponto também. É o fato da hierarquia do Bofurin ser baseada em capitães, de capitães para, né, classes assim, e cada classe ter sua representação tem a ver também com essa lógica que a Bofurin tem, que é uma lógica de certo modo até daquilo que a gente entende como democracia direta. Né? Só que é Isso. uma democracia pautada, né, na força, na habilidade, e principalmente nem na força em si, mas é no reconhecimento dos seus pares, né, como na força do outro. Eu acho que isso que é interessante, assim. E tanto o Sakura ele acaba se tornando, né, o representante da turma dele, o capitão da turma dele, justamente por causa disso, por causa de como a turma dele enxerga ele, né? E eu acho que isso é interessante, porque isso aí também, né, tem a ver com um outro tipo também de liderança, que é uma liderança não autoritária. É diferente de outros animes que circularam aí, que falam sobre a questão, né, juvenil e de gangue, em que esse lance da força é aquela força bruta. Aqui a gente está falando de outro tipo de força, não só a força bruta. Isso mesmo. Até porque
se você for ver ali pela sala ali do Sakura, né? Acho que todos ali têm capacidade de ser líder ali, sabe? Eles têm a força bem equiparada ali. Não é ninguém, tipo, extremamente mais forte que o outro, sabe? Ficou bem claro ali que todos ali do Bofurin, eles podem. Eles têm força pra ser líder, né? Porém, o que vai pesar mesmo se você ser líder é como as outras pessoas veem você. E é aquela questão do respeito também, né? Que tem meio que uma questão de respeito mútuo ali, né? Se você tipo respeita o pessoal vai te respeitar também. E o Sacro, né, tipo, ele tinha aquela ideologia ali bem parecida ali com o pessoal do X-Toren, aquele pensamento bem individualista, só que ali quando ele percebe ali, né, o lixo, né, que era o Tojin ali, né? O que levar essa ideologia, tipo, extrema individualista ali, egoísta, de só pensar em si, só em satisfação, né? Porque os meninos ali do X-Torin ali, né? Eles têm. Eles passam aquela vibe ali de rebelde sem causa, né? De jovens ali que querem sair arrumando briga à toa, curtindo a vida. Até que não tem nada de errado com isso, que eu acho que todo mundo ali meio que tem meio que uma fase assim, sabe? Que você. Não que você vá sair arrumando briga com os outros, não. Mas que você vai ter uma fase meio rebelde ali, né? Que você vai estar curtindo de fato ali a sua juventude, sabe? Que é aquela fase que você vai estar bem mais próximo dos seus amigos. Que você vai, tipo, meio que sair da barra da saia dos seus pais. E vai começar, tipo, a criar de fato ali a sua identidade, né? E. Só que eu acho que eles se perderam ali, né? Porque eles não pra mim ali que aconteceu no X-Toren foi que eles eles não criaram esse senso ali certo ali de comunidade, né? Eles pegaram eles focaram sempre na força, né? Que eles tinham a ideologia ali de força absoluta, né? Um negócio assim. Isso, era esse o nome, É, a força era isso. absoluta, só que beleza, tá? Você é forte, você chegou no topo, tá e aí? Aí, tanto que o menino ele se sentiu vazio, né? Tanto que ele começou a querer arrumar briga, ligar com os outros toda hora, expandir o Cada vez território. mais vazio, né? É, Cada pra vez mais ficar mais vazio. vazio. Ele Uhum. foi. Aquele vazio foi tomando conta dele, por isso que ele virou uma pessoa que só pensava em briga. É. Eu acho que o que separa mesmo ali o Manny ali do Toji é isso, que o Manny ele já preza os amigos, ele já preza ali o bem-estar, ele tem o hobby dele, né? Ele não pensa só em brigar. Ele tem um hobby dele ali que é jardinagem, né? É. Ele, que ele pega ali, faz os vegetais dele, sabe? Ele tá sempre perto dos amigos dele. E a liderança ali do X-Toren é aquela liderança isolada, né? E chega uma hora que o Sakura percebe, ele fala, caramba, eu quase fiquei igual esse cara. É isso que é interessante, verdade, é. Fala, eu quase. Acho que tem isso e tem também uma coisa interessante foi do personagem que é o vice-capitão do X-Toren, e a gente começa odiando. Eu tava odiando ele, queria que ele se lascasse, entendeu? Eu queria que começasse logo a pancadaria pra ver ele apanhando, né? Mesmo sabendo que o Sakura não ia ter muita chance contra ele, né? Mas a gente vê esse processo aí de transformação, inclusive do próprio personagem, assim, né, Isso. como ele se dá a possibilidade de se transformar. Gente, e a gente não tá falando aqui da conversinha que o Naruto lança, eu sei que você passou, que você... Não é isso não, gente, é a mudança na base da pancadaria mesmo, entendeu? Na base dos punhos, tanto é que essa noção de conversar com os punhos é trabalhada ali um pouquinho, né? Principalmente que é parte do que O Mania, o né? Meia ele vai falar para o Sakura, né? E o próprio Sakura se transforma também nessa batalha que ele tem com o Togami, acho que é isso. E isso faz também a pessoa admitir e assumir as próprias responsabilidades. Acho que esse arco do X-Toren ele tem muito disso. Assim, e logo em seguida a gente tem um outro arco, né, já na segunda temporada, que é o arco do Kill. Né, entre o final da primeira temporada e o começo da segunda. Né, que o Kill já é um outro tipo de gangue, eles já estão interessados em outra coisa.
Não tem papo de conversinha de transformação, né, os caras são meio psicopata, meio, não é nem psicopata a palavra, mas eles são uma outra lógica que está ali impressa, que é o quê? A lógica da extorsão, né, daquele Isso. capitalismo selvagem, entendeu? De transformar a gangue num meio de acumular grana. Não tem ideologia ali não. Só que eles são um grupo muito maior, né, em tese, do que a turma do primeiro ano do Bufurim. E é nesse arco aí que a gente vai conhecendo um pouco melhor a própria turma do primeiro ano do Sakura, né? A gente conhece um pouquinho melhor, além do núcleo principal, dos personagens, que são quem? Que é o Akihiko Nirei, né? Que é o lourinho lá, que é o especialista em informações, o Hayato Suo, né? Que é o cara que eu acho que ele luta Kendo, ou ele luta, né, aquela luta que você desvia e a pessoa se bate, né? E o próprio Sujihita, que é o cara que é o grandão forte que dá porrada em todo mundo. Ainda tem os outros dois, né, que aparecem nessa temporada, que é o cara que malha, eu não vou lembrar o nome dele, que é o cara que fala você tem uma aura estética, aesthetic, É o né? Taiga Pô, Tsugerua. ele é um alívio cômico pra mim, assim, É, ele porque é. ele conversa muito com essa nova onda que tá tendo no mundo mesmo, a gente pode falar no mundo todo de bodybuilding, né? Ele conversa Isso muito com mesmo. isso, né? De maneira muito histérica. E ele não usa o suco, né? Ele é contra os que usam o suco. Espero que ele faça um arco falando sobre isso, né? Uma gangue de bombados, assim, que É usam o engraçado suco e demais, tal. cara, que moé. E tem outro maninho lá que é mulherengo também, mano, que eu esqueci o nome dele, que é Isso. engraçado, cara. Também esqueci. Os dois foram ótimas introduções, né? Assim, eles começam a ser introduzidos no final da primeira temporada e no início da segunda a gente conhece um pouquinho melhor de cada um deles. E realmente, assim, foi demais, assim. E tem também os outros personagens que, assim, nem tem nome direito, mas que sempre estão aparecendo, né? Eu acho que em algum Isso. momento ele deve desenvolver. Sempre estão aparecendo para falar alguma coisa, né, para mandar quando o Sakura adoece, né, eles mandam comida para casa do Sakura para ele poder se alimentar. Isso, e uma coisa que eu gosto muito também do Windbreaker é que todos os personagens ali, eles têm uma estética visual própria ali, que já meio que mostra com a personalidade deles ali, que mostra um pouco da personalidade deles, sabe? É... Apesar de todos usarem o uniforme ali, cada um confecciona o uniforme da sua forma, né? E tem o cabelo, os trejeitos. E o Akihiko, né? Ele é um personagem ali que eu custei a gostar, né? Que eu não gosto muito desse tipo de personagem. Porém, você vê que ele não é só o saco de pancada ali, né? Que ele realmente tem uma utilidade. Ele meio que faz ali, mais ou menos ali, se for fazer um comparativo, o papel do Uzup ali, né? O cara que ele, que ele sabe das suas fraquezas ali. Eu acho que ele pode ser até muito forte, porém ele não tem confiança nele mesmo, né? Eu achei legal que ele deixa entender, principalmente no arco da luta do Distrito de Entretenimento, ele tá treinando, né? Ele tá treinando Isso. com O Suo. Isso, ele tá treinando com o Suou. Então, assim, muito provavelmente a gente vai ver uma certa melhoria, como a gente já vê, né? A gente vê que ele conseguiu fazer um movimento de se defender, pelo menos. Coisa que ele, ao longo da primeira temporada, ele não faz, cara. Ele só apanha. Ele não tem. Mas ele não desiste, isso que importa. Eu gostei mais dele do que o do próprio Do Zup. do Zup. Eu gostei mais dele do que do Zup, assim. Mas assim, eu também não gosto de personagens como o Akihiko, assim. Porque eu sinto que, pô, se você apanha, mas, pô, pelo menos uma cabeçada você vai acertar em alguém, meu irmão. Pelo menos alguma coisinha, né? Nem que tu tenha que se jogar teu corpo pra derrubar alguém, tu consegue, pô. Acho que falta isso, assim, mas é claro que tem a ver mais com a opção do autor de trabalhar, né, o personagem, né? Deles, o que eu mais curti mesmo é o Suo, assim, o protagonista. Eu não curto muito o Sakura, não. Gosto da história dele, acho interessante,
Mas, assim, dos personagens que eu mais gostei foi o Suo mesmo, né, ainda parece, acho que vai desenvolver bastante historinha sobre ele, tô querendo saber mais. O Suolho é bem interessante, né? Tipo, a gente fica querendo saber, assim. Ele passa uma vibe ali do Kurama, ali do Yu Hakusho e tal, né? Aquele personagem mais Isso. sofisticado e tal. Que é bem mais complexo ali, né? Que os outros ali. Dá pra ver que. Aí, mudando um pouco ali, o outro personagem que eu gosto bastante ali, que já aparece. Que ele começa a ter mais destaque ali no arco do Kill, é o Ren Kaji, né? Que ele é Ou um. sim. Que ele é um personagem ali que ele se descontrola e tal, que ele tem problemas de É do raiva. Ponho, né? Que ele usa o fone de ouvido e tal. E ele que ele aparece ali pra ajudar o Sakura como capitão de classe, né? Que ele também é o capitão de classe. E falando um pouco mais sobre o Kill, né? O Kill ali eu acho que é o grupo ali que tem um foco ali realmente ali em atividade criminosa, né? Porque eles são eles meio que aliciam as pessoas, né? Eles pegam ali pessoas inocentes ali e tal, mas pessoas que não são ingênuas ali e tal, né? Primeiro eles fazem amizade, tudo, aí quando eles atraem a pessoa e depois que a pessoa foi atraída ali, né? A pessoa é totalmente extorquida, sabe? Eles acabam ali com o psicológico da pessoa, eles já pegam pessoas que têm um psicológico fraco, né? Que tem uma certa fragilidade. E eles vão como é que fala? Eles vão se aproveitando disso, né? E quando vai ver, a pessoa tá totalmente submissa, né? Eles têm aquela lógica ali totalmente autoritária e totalmente voltada à atividade criminosa. E o Kill também ele serve pra apresentar ali, talvez ali, o que pode ser o grande vilão, né? De Windbreaker ali, né? Ele deixa ali. Que quando ele aparece, Deixa ele. eu já, é. Porque ele já foi ali do Bofurim e tal, né? Depois. Mas eu acho que eu tô me adiantando, né? A gente tem que falar sobre o próximo arco antes de falar dele, né? Que é o. Não, mas a gente pode misturar, não tem problema não. Porque a segunda temporada, que é onde se desenvolve esse arco, já da apresentação desse personagem, a gente só tem um grande arco, a gente tem dois grandes arcos, assim, um é o arco da história do Sakura e da Tsubakine, Isso. é isso? Tsubakino, da Tsubakino, né, que é uma pessoa trans, eu acho que é importante ressaltar isso. Já eu vou falar um pouquinho também sobre como essa noção de diversidade, né, como a discussão LGBTQI+, na juventude está incluída no anime, tá? Então, se você, né, um otaku, né, fedido de direita, que acha que não tem, tem sim uma discussão bem explícita e implícita em diversos momentos, sobre essa questão da sexualidade, da identidade de gênero, né, dos personagens. É, é importante que a gente entenda que esse arco aí do entretenimento ele apresenta essa personagem que é fantástica. Porque você tem a história do Sakura e logo em seguida você tem a história dela, né, de como ela se desenvolve, dessa relação dela com a roupa, com a performance, né, do reconhecimento dela, né, por uma família de idosos, né, que perderam sua filha, acho que é isso, eu não lembro direito dessa parte, mas que reconhecem nela como sendo a filha que eles acabaram não tendo, acabaram perdendo, né? E como isso é importante para que ela se aceite e ela se torne cada vez mais forte, né, nas lutas que a gente está, né, acompanhando ali. Ela, tão forte a ponto de ela se tornar uma um dos reis celestiais do Pofurinho. Isso mesmo, né? Ela ali é a segunda líder ali que é apresentado ali, né? Depois do Mania, ela é apresentada, né? Ela já é introduzida na história. E é isso, né? E a forma como mostraram ela se aceitando, tudo. A relação que ela tem com esse casal. Depois o menino, depois ele perde a esposa e tal. E ela continua visitando ele pra alegrar ele. E aí ela leva os meninos lá pra cuidarem dele, tudo, pra fazer companhia pra ele. E isso vai, A né, gente fica abrindo. até com medo, tio, a gente fica com medo de que dê uma merda e o velho morra,
Eu confesso Isso. que quando eu tava assistindo lá, eu fiquei com medo dele morrer em algum momento. Eu disse, meu Deus, que desgraça, meu irmão. Eu só queria ver um anime de luta e os cara vão fazer eu chorar aqui, porra. Eu também tava preocupado também, mano. Eu tava com medo de acontecer alguma coisa com ele, tipo, de alguma gangue atacar ele e tal, sabe? Alguma Isso, coisa eu assim. tava. Tava bem preocupado. E depois, né, quando eles apresentam ali, né, o arco do. Quando tem toda essa apresentação dela, tudo, e aí a gente vai pro arco do entretenimento, né? Que é um arco ali que já começa a expandir mais ali, deixar. Se já o arco do Kill ali mostra ali que não é só aquela coisa de gangue escolar, né? Mostra que tem muito mais coisa em jogo e gente muito mais perigosa por trás disso. E nesse arco ele expande muito mais ali, né? Ele expande ali que eles. A gente vê, né, que esse personagem misterioso ali que tava comandando o Kill por trás ali, que ele tava até disfarçado ali. Ele também tá por trás ali de movimentar uma gangue inteira ali pra sequestrar uma garota, né? É todo esse arco ali, o arco do entretenimento e tal, que é um arco bem legal ali, que ele expande ali, né? Ele sai daquela coisa só colegial, tudo, e já começa a dar uma outra dimensão ali pro. Que a gente vê ali, né, que tem uma divisão meio que The Warriors ali, né, do coisa ali. Cada território ali é comandado por uma gangue que vai às vezes não necessari gangue, não necessariamente uma gangue, mas vai ser um grupo ali que vai tomar conta, tipo, de certas atividades, né, de certas coisas ali. Tal grupo comanda e é bem e isso é bem definido ali os territórios, né? É bem legal a gente entender isso exatamente, porque tem, né, esse lance de território ele é muito importante que a gente está falando de uma narrativa assim de gangues, de juvenil, entendeu? Porque o território muitas vezes define, né, o início de um conflito ou o final de um conflito, né, o motivador disso e de como cada local, né, apresenta características para a formação de grupos. Por exemplo, se no X-Story a gente tinha, né, um grupo mais jovem em relação ao Bofurim, por exemplo, né, ou ali na zona portuária, o Kill, um grupo enorme de pessoas cada vez mais pauperizadas, né, no distrito do entretenimento a gente não tem uma gangue, mas a gente tem um serviço de seguranças, né, que se unem para proteger o local lá, né, de arruaceiros, né? De um lado a gente tem isso, do outro lado a gente tem um outro grupo que quer pegar a Cotoca, eu não lembro o nome dela, da menina que canta, assim, canta mal pra caramba, a dublagem em português dela cantando não tá bem feita, mas enfim, mas a história é legal, assim, dá pra assistir legendado, né, no original ou Pior dublado, que tanto faz, mas tá bem legal. pior que Aí, eu não achei ruim não, viu? pode crer. Eu não curti muito, não. Eu acho que foi a Beleza. parte mais chatinha pra mim foi essa daí. Mas assim, mas eu entendo que era importante, é importante a gente entender, né, toda a complexidade que é aquela garota, pra gente poder entender por que que ela toma as decisões que ela toma. Então a gente vê esse grupo aí de guarda-costas que tá ali, que tá lutando, não só, eu acho que é interessante, a narrativa conduzida pelo autor não é só sobre proteger a propriedade privada. Isso daí é incidental, mas é proteger a comunidade. E ali tem uma coisa interessante, que é o que o entretenimento como um direito, pô. Um direito que não tem que ser violado, assim, né, por briga, por qualquer outra coisa. As pessoas precisam ter o direito de se divertir ali, pô, e se divertir em paz. Acho que esse que é um ponto também legal aí que é apresentado, assim, de comer a comida, de ouvir, né, a música, de ver as pessoas dançando, né, e por aí vai. Sim, exatamente, né? E o legal como eles lidam, né, com essa forma ali de porque eles não brigam dentro ali do estabelecimento e tal, né? Não acabam com eles vão aquela coisa, né? Vão brigar lá fora, tudo. E a menina lá, né? A acho que eu esqueci o nome dela, né? É a Shizuka, né? A menina que canta. Eu acho que é, cara. Eu não lembro também não, o nome dela não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é ela mesmo. Ela mesma, a Shizuka, né? A cantora lá, tudo. Ela, quando ela apareceu ali, né? Eu meio que tava shippando ela com o Sakura ali, né? Que ela cai em cima dele e tal. Aí rola toda aquela treta ali pra eles defenderem ela, tudo.
E ela tem uma ligação com uma outra gangue que vai aparecer, né? Que é o pessoal lá de uma área bem mais pobre, bem mais humilde. Que o pessoal As ali. meninas de rua, assim, eu não sei o nome, eu não lembro o nome que vocês dão um nome e tal, mas é uma galera, as meninas de rua, assim, que, pô, e essa parte aí também tem uma complexidade, assim, que na medida em que a gente não gosta deles, que vê que eles são muito violentos, a gente vai entender por que que eles se tornaram tão violentos, assim. Isso, né? Que o líder deles lá, né? Ele meio que começou a unir, porque o pessoal brigava por causa de migalhas, né? De comida, pô, a galera É. tava brigando por causa de comida, velho. Aí tanto que ele fala de, mano, vamos terminar essa missão aqui que a gente vai comer um churrasco e tal, a gente vai comprar um churrasco, a gente vai comer tudo. É, E porque eles não tinham, né, outra opção ali, né? Eles tinham que se organizar daquela forma ali, senão eles não conseguiam comer, eles não conseguiam fazer nada, né? Eles não é conseguiam sobreviver. a crítica que o autor vai fazendo gradativamente essa questão da desigualdade, cara, da desigualdade social no Japão, né, da questão da pobreza, né, e ele faz explícito, ele dedica, assim, acho que boa parte do episódio, eu acredito que seja mais de um capítulo no mangá, mas no anime, assim, ele dedica um episódio inteiro só para falar disso. Por que que esse grupo se formou, né, de que maneira se forma, assim, o distrito que eles têm não tem escola, né, não tinha comida, falta de comida, era totalmente pauperizado, as pessoas não tinham casa onde morar. Ou seja, ele está tentando apresentar, né, que aí nesse Japão, aí que muita gente fantasia, né, que não tem lugar pobre, né, na verdade tem lugares de extrema pobreza, né? E que a gente vê que isso só leva a gerar um ambiente cada vez mais violento. Sim, isso mesmo, né? E lá no Japão, né, eles tentam esconder, né, isso, né? Tem vários vídeos ali, né? O Gaijin já falou disso. Tem um canal chamado Rota Asiática ali que ele fala desses bairros abandonados do Japão que que eles são formados ali por pessoas que são aposentadas, que não conseguem pagar apartamento, que perderam posses, ou idosos ali que foram abandonados pelos seus familiares. É uma parada bem complicada ali, né? Tipo, apesar do Japão ter se desenvolvido muito, né? Muito rápido ali. E ele tem sérios problemas ali econômicos, tem sérios problemas ali, né? Tipo, principalmente nessa questão assim de como lida com os idosos. Vários idosos ali têm que voltar a trabalhar. Eles criam empregos voltados ali para a terceira idade. Enfim, né? E E abandonam também das crianças, né? Eu acho que tem isso também que é fundamental. é, Assim, tem muito disso, apesar de nos comentar, de se falar, não, a educação no Japão e tudo mais, tem tudo isso, mas também tem muita, né, criança que é abandonada, deixada a mercê, porque a gente está falando de uma sociedade em que essa ideia neoliberal chegou ao seu extremo, né? A gente está falando do ultraliberalismo, né, dentro do Japão, assim, que é o que cada um, você se vira, você é o indivíduo que tem que lutar pelas suas coisas. E a mensagem que o Satorini está passando para a gente é o contrário. O que faz a pessoa evoluir, faz a pessoa, né, se conectar é a comunidade, ou seja, é você construir laços que ajudem uns aos outros, né? Não, não o contrário, o individualismo, na verdade, leva a pessoa a um isolamento, né, a problemas mentais, né, a ter mais dificuldades, né, que essa desigualdade social ela já apresenta para a pessoa. sim, exatamente. E ele reforça muito isso, né, no final ali, que quando eles resolvem o conflito ali, eles brigam, tudo. Todo mundo começa a tentar arrumar emprego ali pra galera das gangues ali, né? Fala, ó, o cara tá pesando no fulano ali, o cara tá pesando de outra coisa ali, sabe? E meio que isso dissolve a gangue. E depois, né, que esse conflito ele é resolvido, vou ter que pesquisar o nome dele aqui, mano. Que o verdadeiro vilão ali, pelo menos ali da primeira e da segunda temporada ali, o cara que tá agindo pelas sombras ali, né? Tipo, que ele tem realmente o foco ali em uma atividade criminosa, tudo, e não é porque, tipo, ele teve um passado triste e tal, é porque realmente ele tem essa ideologia Ele é mesmo, sabe? ruim, Ele é ruim mesmo, ele ele é é ruim ruim, mesmo.
Ai, ai. E qual que é o Ele é nome dele? forte, né, isso eu achei interessante deles trazerem um cara forte, assim, ele não é só um cara que tá dando Isso. migué ali, é um É. cara forte, que mete medo. É, ele tem toda aquela estética, né? Tipo, dos caras tatuados e tal. Ele tem uma vibe meio Itachi ali, aqueles caras meio frio, sabe? Sim. Tipo, ele tem, tipo. Ele E realmente. parece que ele tá muito interessado no Sakura, né, tá interessado em Isso. que o Sakura saia da bufurinha, assim, realmente é visível isso, assim. É o Yamato Endo. É, isso mesmo, isso mesmo. O Yamato Endo. E E aí depois eles. Tem um cliffhanger ali, né? O episódio final. Que tem um personagem bem mais forte ali que comanda ali, né? Que o ele, né? isso, que é O. o Shika Takishi. O Shika Isso mesmo. Takishi que era companheiro do Omenia. É, que eles tinham ali, tipo. Que tinha um racha ali, né, entre as lideranças do Bofurim e tal. Que É. eles tinham aquela ideologia individualista de criar um grupo forte apenas por ser forte, né? Com aquela ideologia de individualista, né? Que, tipo assim, o mais forte comanda os fracos. Aquela coisa toda, né? Que, que tinha uma estrutura bem parecida ali com o X-Story. Só que, porém, ali, pelo que a gente vê ali, né? Como o cara age ali, né? O cara criou o Kill, né? O cara criou. Eu acredito que eles devem estar debaixo de umas asas ali de uns mafiosos mais. De gente mais perigosa, sabe? Eu acho que eles são. Eu acho que eles ainda são capangas ainda, sabe? Eu acho que eles. Só que eles já são meio que outro nível de capanga, né? Não são qualquer É. capanga. Eles já são os caras que conseguem, tipo, que tem algum nível de liderança ali naquela hierarquia. E o legal, né, que o Windbreaker ali, ele não entrega tudo isso de bandeja, né? Você tem que ir assistindo aos poucos. Ele tem uma narrativa lenta ali, né, nesse ponto ali, né? Porque se você não se atentar a essas nuances, né, a esses mistérios que vão vindo ali, vai ser só mais um anime de lutinha, de, sabe, vai ser só esse esquema, né? Aí tem muitas coisas nas entrelinhas, cara. É interessante Isso. isso. Você tem que assistir com calma, né? Porque tem muita coisa que eles não vão deixar explícito. E eu acho isso muito legal, porque isso faz com que a gente da comunidade queira se envolver mais, queira pesquisar mais sobre determinadas situações, assim. Por exemplo, a relação do primeiro rei que é apresentado pra gente do Bofurin, a relação dele com o outro cara que era da X-Story. Eles vão criando ali um lance que faz entender, não, que era só, né, amigos que se desentenderam. Mas a gente percebe que tem uma coisa muito maior na relação dos dois ali, que eles não deixam explícito. Assim, eles só vão compor assim, na verdade, a separação deles foi uma separação que causou dano muito emocional, principalmente ao outro personagem lá, né? E não tem nada explícito, assim, mas tá muita coisa implícita ali. A relação também da menina, que é a cara da Nobara, né? Inclusive, isso é outra coisa que eu brinquei com o Cho, parece que eles pegaram o elenco de vários animes aí, pegaram o elenco do pessoal do Haikyuu, né? Do My Hero Academia, pegaram a galera que tava sobrando ali em Jujutsu, botaram tudo no mesmo anime, assim, que a Verdade, né? estética é muito parecida. A mina é a cara da Nobara. A Cotorra, né? Ela tem, é igualzinha mesmo. Pena que a gente É a Nobara de não tem cabelo roxo, tempo. né? Se tivesse tempo, a gente colocava assim, elas duas assim de lado, só para vocês verem. Porque ela é muito parecido, gente, da senhora. E o próprio o Sakura não, o Lourinho. O Lourinho, ele parece o cara do Haikyuu, mano. É a cara do Haikyuu. Tu olha ali, tu vê, né, o cara do anime de vôlei. Nossa senhora, gente do céu. Tá vendo? É verdade, mano. É bem parecido mesmo, cara. São bem É, parecidos. Tem. Eu não sei se também, né? Porque tem um outro anime chamado Windbreaker, né? Que. O Mauá lá, que era focado em ciclistas e tal, né? Focado em esportes. Que ele acabou sendo cancelado ali por essa questão de direitos autorais, de plágio e tal, né?
Teve. Só que Não, aí. mas acho que é só uma confusão, e é interessante que os 2 têm o mesmo nome, né. Isso, é Tanto é isso quando mesmo. pesquisa, se você pesquisar, você vai pesquisar, vai aparecer os 2, vai aparecer o do ciclismo e o windbreaker, que é esse desse que a gente tá falando, tá, gente. Tome cuidado aí na hora da pesquisa. Eh, e ele foi cancelado por copiar um episódio inteiro do Tokyo Ghoul. Acho que foi isso, não foi só um cancelamento, foi um negócio de processo mesmo e tal, tanto é que o autor desse outro Windbreaker, ele já falou que não vai ter mais o anime, assim, ele já suspendeu, né, porque é isso, às vezes não é ele, né, o estúdio que foi fazer, né, e que esse modo industrial de fazer foge da mão do autor, né. É porque geralmente o autor ali, o pessoal acha que o autor tem muito poder sobre a obra. Não tem, não, cara. Quem manda mesmo é os editores ali, quem tá pagando. É. Daria pra E fazer um nesse caso episódio. aí e nesse caso aí eu acho que era um filler, né, que às vezes com filler normalmente o estúdio que faz, assim, tem um diretor de estúdio que faz, e às vezes o autor não tem nada a ver com a história. Às vezes tem temporadas que o autor não tem nada a ver com a história, né, tio. Divide Dragon Sim. Ball e Cavaleiro do Zodíaco aí. É, Tem Naruto também, tem uns Bleach, nossa, principalmente esses animes muito longos aí, né? Nossa, Bleach, é verdade, o Bleach tem fillers que o autor não participa em nada, cara, nada. Pior que na época eu nem sabia o que era filler e tal, mano. Eu assisti tudo lá, aquela saga dos Bounties. Eu vi as 9 temporadas do Naruto lá, dele atrás do Sasuke nunca conseguindo. Depois que eu fui Nossa, entender o e eu que diabos era pensei que a filler, cara. saga do Bout era era Era. parte do canon, cara, não é, né, é filler. Não, não. Mas pior que é divertido, Sim, tá? Eles apresentam uns personagens legais ali, né? Tipo, aqueles é. bonecos e tal. Mas enfim, né? Voltando aqui. Então, acho que. Acho que fechou, né? Tem mais alguma coisa pra falar aí sobre o Windbreaker e tal? Acho que não, gente, Considerações só que finais. é um anime que vale muito a pena, tá, assistir. Ele não tá, assim, ele não é um boom como outros que estão rolando por aí agora, né, mas, assim, ele é muito bom. Se tá afim de um anime de luta, né, sem poderzinho, né, com uma mensagem muito boa, tá, uma mensagem muito boa, o Windbreak é altamente indicado. Para mim, nessa temporada, assim, foi o que mais me surpreendeu. Tá? E olha que fazia tempo que eu não parava para assistir muito anime, eu tô assistindo bastante anime agora, por conta do Submundo também. E o Windbreak realmente me surpreendeu bastante. Assim, vale muito a pena, tá? Assistir. É isso, né? O que eu tenho também a falar é mais ou menos isso. O Windbreaker me surpreendeu bastante. Eu achei que seria mais aquele anime ali que você vê pra matar o tempo, sabe? E ele me surpreendeu com bastante questões, assim, com um mistério. Então é isso. Assistam Windbreaker e comentem aí, né? Se vocês já assistiram, se vocês vão assistir, o que vocês acham do anime, se vocês concordam, Se vocês já viram, discordem. coloque o comentário, o capítulo, o arco que você mais gosta, ou o personagem preferido. Pra gente é importante esse feedback. Quem sabe a gente faz mais material sobre o Windbreak, né? Talvez a gente faça um raio-x falando da origem dos personagens, se vocês quiserem. Seria legal, seria legal. E é isso, galera. No mais, tomem cuidado aí, pois você está andando no submundo. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.